A temática da evangelização tem sido pouco tratada nos dias atuais. Ela já foi assim, um assunto muito importante, inclusive deu origem à fé evangélica. Os evangélicos eles receberam esse nome justamente porque eles retomaram não somente a preocupação, mas a prática da evangelização na sua época, lá no encurso dos avivamentos. Então eram os evangelizadores, ou aqueles que afirmavam a necessidade de evangelizar. E as igrejas que surgiram a partir daí, do esforço missionário que esse pessoal evangélico realizou, essas igrejas surgiram com essa preocupação evangelizadora, essa preocupação em torno da proclamação e o anúncio de Jesus Cristo. Mas para a gente poder falar a respeito de evangelização, temos que retomar o que é a evangelização. Na realidade é muito simples. Evangelização tem a ver com evangelho. Evangelho é aquela obra realizada por Jesus Cristo, que tem a ver com a sua encarnação, a sua vida, os ensinos, os milagres realizados, sua morte, ressurreição e promessa de volta. É isso que é o Evangelho. Só que a evangelização, ela não é meramente a proclamação dessa obra, porque essa obra não é simplesmente uma doutrina a ser ensinada, ela é um modo de vida. Viver o Evangelho de Jesus Cristo, ensinar, proclamar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo deve se dar por várias formas, e uma delas é a proclamação. Ela se dá também pelo ensino que a igreja realiza, ela se dá pela pregação que a igreja faz, ela se dá na organização de projetos sociais, na comunicação da vivência com Deus, da vida diante de Deus, na prática da santidade real e menos discursiva, doutrinesca. A evangelização se dá por todas essas vias. Quando vivemos a fé em Jesus Cristo, o segmento de Jesus Cristo, no âmbito das nossas comunidades, da nossa sociedade, do mundo de um modo geral, nós estamos com isso comunicando uma mensagem de vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A evangelização em nossos dias tem que ser tratada nessa perspectiva. E o Costas, ele fez isso, ele chamou a atenção para uma evangelização integral, uma evangelização consciente, preocupada com a cultura e não com a dominação das culturas, Ele propondo uma evangelização sem dominação e que abarcasse os vários aspectos da realidade, que tivesse essa consciência de transformação da realidade, mas não uma transformação por qualquer via, mas pela via do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a proposta dele, dos materiais que ele escreveu sobre evangelização. É proclamar de fato libertação, proclamar salvação, mas um proclamar que vai além do mero discurso e que acontece por meio da vivência também nessa sociedade, uma vivência que não dispensa o discurso, porque o anúncio oral do Evangelho é necessário. Afinal de contas, a fé cristã ela tem a sua racionalidade, e ela tem o seu conteúdo histórico, o seu acervo histórico, e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo faz parte desse conteúdo da fé cristã, que dá sentido à fé cristã. Então, a vivência, a presença, o estar de modo testemunhante no mundo não dispensa a proclamação oral do Evangelho, tanto quanto essa proclamação oral do Evangelho não dispensa a vivência. Ou seja, a vivência se torna, de certa forma, sinal até dessa evangelização, que esse anúncio é real, porque a nossa vivência é libertadora, é transformadora, é testemunhante. Ela é uma vivência generosa, nesse mundo, cuidadora desse mundo. Então, a evangelização, ela requer mais do que a proclamação oral, ela requer esses sinais, e essa vivência, esse testemunho, ela tem que ser acompanhada desse testemunho no mundo. Isso tudo compõe a evangelização. Tudo isso forma a evangelização. E na compreensão do Orlando Costas,
também é muito importante a gente compreender as origens bíblicas e históricas da evangelização e não fazer algo desconectado de toda a nossa tradição cristã, mas verificar como é que se deu a prática da evangelização no decorrer da história e agora pensar o elemento novo, né, do nosso tempo, no caso hoje contemporâneo. Quais seriam esses elementos novos que requereriam que fosse uma evangelização contextualizada, né? Exigisse de nós uma evangelização contextualizada. Bom, é por aí que passa a proposta dele acerca da evangelização.